Vou te passar uma ficha de treino exclusiva do meu treino Muscle 60D. E você vai entender que lá eu uso de uns paranauê que vai contra o que normalmente as pessoas fazem, possivelmente até você faz. Primeiro, eu foco em desenvolver mais o braço. Então, se você quer desenvolver mais o seu braço, você tá no lugar certo. Normalmente o que as pessoas fazem? Peito e tríceps. Ou então costas e bíceps. A ciência fala que o músculo que você treina primeiro é o músculo que mais desenvolve. Na ficha de treino aqui do Lala, você não vai começar com peito não. Você vai começar com tríceps. E eu vou te falar porque o tríceps já tá vindo exatamente nessa questão. Ele é o músculo maior do seu braço. Então, se você quer ficar braçudo, aí você tem que começar com tríceps, viado. Mas se você faz tríceps, caraca, aí não dá pra fazer peito depois. Porque o tríceps, ele é sinergista ao peitoral. Logo, o peito precisa do tríceps relaxado, descansado, pra ajudar ele a fazer um bom trabalho. Se o tríceps já tiver esmilinguido porque você já treinou ele, como é que vai ficar o treino de peito? Horrível. Você não vai treinar peito, vai treinar costas. Eu vou passar pra você uma ficha de treino que é tríceps e costas. E antes mesmo de te passar o primeiro exercício da lista, presta atenção no seguinte: vá até a falha somente na última série. As séries primeiras, eu quero que você chegue bem próximo da falha. Você entendeu, velho? Primeiro exercício você vai fazer um pulley, mas um pulley com a barra, que na verdade não é nem um pulley, tá ligado? É um testa na polia. Ao invés de você fazer o pulley aqui, ó, normalzão, aquele pulley convencional, você vai fazer ele aqui, ó. Você vai dar uma inclinadela aqui no corpo. Qual é o motivo de você fazer nessa posição? Olha só a angulação do meu braço. Eu estou fazendo um testa na polia. Por que não o testa com barra ou o testa com halteres? Porque exige muito da articulação do ombro não, do cotovelo. O fato de você colocar o ombro nessa posição faz com que você coloque a musculatura tríceps no alongamento e encurtamento médio, proporcionando para você mais torque, mais força. E isso tudo é muito bom pra gente ter no início do seu treino. Liga fortemente o sistema nervoso central e você também já consegue colocar mais tensão mecânica nessa musculatura. Então você vai fazer ali uma média de umas 3 sériezinhas. Fez ali 3 séries, supimpa. Você vai tirar a barra e vai colocar uma corda agora. Eu quero nesse momento que você coloque o seu bracito ao lado do seu corpo. Nesse momento a gente encurta mais a musculatura, fazendo com que você tenha trabalho em um alongamento e encurtamento diferente do primeiro exercício. E esse encurtamento maior proporciona pra gente que você aperte mais essa musculatura e ganhe a segunda forma de estimular a hipertrofia, que é a hipóxia muscular. Seguindo pro terceiro exercício, francês. Exatamente porque, vamos lá, alongamento médio, encurtado, alongado. Esse exercício ele é muito bom para trazer a terceira forma que gera mais hipertrofia para nós, que é o dano tecidual. Olha quanta ciência por trás da montagem e escolha de cada exercício. É isso que eu faço no muscle inteiro. Imagina uma periodização de 8 semanas, cada treino montado de forma estratégica do jeito que eu tô te falando aqui. Sem contar que lá você ainda conta com suporte no seu WhatsApp de personal nutricionista e fisioterapeuta, viado. Mas vamos lá, a gente terminou o tríceps. Agora a gente abre a porta para as costelas chegar. O primeiro exercício de costas é pula em frente. Esse cara, ele é legal para ter no start do treino, porque ele trabalha de forma muito intensa. A eletromiografia mostra que chega muito estímulo nessa musculatura, ou seja, ela é muito ativada nesse exercício. Primeira sériezinha para aquecer, depois você vem com 3 séries arrepiando. Dá até um arrepio, cê é louco. E esse exercício, ele tá trabalhando a sua dorsal de uma forma um pouco mais alongada. Isso é importante você ter na sua cabeça. Ponto importante para esse exercício: quando você descer, é importante que você suba o peitoral para encontrar a barra. Normalmente o que as pessoas fazem, elas puxam e acabam deixando o ombro até dar uma rodada para frente. E isso tira trabalho da dorsal. Você vai agora para um outro exercício e agora pensa comigo. Se o pulo em frente, ele trabalha esse músculo de forma mais alongada, concorda comigo que faz sentido colocar um exercício agora que trabalha ele de forma mais encurtada? Você vai nesse momento para a remada baixa. A remada baixa tem alguns pontos que são importantes você ter na sua cabeça. Primeiro, a gente tem uma certa preferência a ativar mais o trapézio do que a dorsal. Exatamente por isso que quando a pessoa está muito tensa, qual o músculo que fica mais enrijecido? Pinto! Quando você for fazer a remada baixa, tome cuidado para acabar não levando todo o trabalho para o trapézio.
trapézio. A gente não tá treinando trapézio. Então a dica que eu vou te dar nesse momento é o seguinte: quando você pegar o triângulo, você empurra o ombro para baixo. Você já começou a direcionar o trabalho para onde a gente quer. Quando você trouxer esse triângulo, eu quero que você leve em direção ao umbigo. Muitas pessoas acabam puxando ele mais alto. Isso faz com que o braço em si acabe trabalhando mais do que ele deveria. Então joga o cotovelo para baixo, o ombro foi para baixo e leva o triângulo em direção ao seu umbigo. E nesse momento do treino, se você não tivesse preparado, você já vai estar meio cansado, viado. Então eu já vou te dar uma dica aqui que é uma parada que me ajuda. Mano, a Growth tem um pré-treino que se chama Raise. Esse é da hora. Dá boa. Você vai mandar o Raise antes do treino e se você já tiver na pegada, já te recomendo também pelo menos uma creatinazinha. E o wheyzão da Growth é supimpa, né, viado? Você vai fazer esse treinão todo, precisa de proteína para construir esse cara. Claro, tem várias outras coisas no site, mas eu vou colocar em caixa alta esses 3 produtos que vai te ajudar com certeza na construção desse shape. Para você ter umas costas bem desenhadas, precisa direcionar para a parte lateral, mas precisa ter trabalho também para a parte central dela. E isso não só vai te deixar com as costas mais bonitas, mas também vai melhorar a sua postura. Você vai fazer uma remada pronada na máquina aberta, um exercício que ele é direcionado para a parte central das suas costas e também entram ali alguns músculos posterior de ombro e etc. Todos esses músculos que ficam no que a gente chama de cintura escapular vão te ajudar a melhorar a postura e trazer esse desenho. Eu preciso que você alongue o máximo que você puder, só toma cuidado para você não perder a postura. A ideia é ficar sempre com o peitoral encaixado e aí quando você trouxer, peito para fora e aperta o máximo que você puder no meio das suas costas. Toma cuidado também para esse trapézio não subir, velho, senão ele vai acabar também tirando boa parte desse trabalho que a gente deveria estar direcionando para outro lugar. Como esse é o único exercício que está sendo direcionado para o meio das suas costas, eu vou pedir para você fazer 4 séries, uma série a mais, para compensar um pouco. Por mais que no pulley frente você teve um pouco de trabalho, na remada baixa também tem um pouquinho, mas aqui a gente vai dar um pouco mais de volume porque a gente quer essa parte central bem desenhada. Então você vai nesse momento pro deltoide posterior na máquina, que é um exercício específico pro ombro, a parte de trás. Toma cuidado com a postura. Eu vejo com frequência as pessoas debruçadas na máquina e isso tira exatamente o vetor do deltoide posterior. Então é interessante você ficar com o peito estufado na máquina. Eu indico até que você fique com o peito para fora. Você apoie o abdômen e aí você vai fazer esse trabalho. A parte central das suas costas também vai entrar no jogo. Então dá uma fortalecida nisso aí. Mas o foco vai estar ali no deltoide posterior. Chega, já tô cansado. Para terminar esse treino, você tem 2 caminhos. Você pode fazer um exercício de lombar, e aí eu falo do banco romano mesmo, aquele banco de extensão de tronco, ou você pode fazer um abdominal máquina. Na ficha, especificamente, tá abdômen máquina, mas tem todo um porquê da semana. Como você tá pegando essa ficha solta, você pode fazer o lombar, que até encaixa melhor ali. Mas eu vou falar do abdômen, que é o que tá lá. Tá bom, tá bom. O abdômen, ele tá na máquina exatamente para trazer para você um trabalho mais intenso para essa musculatura. Entenda que o abdômen, ele é um músculo como qualquer outro do seu corpo, mano. Você precisa colocar intensidade nele, senão ele não vai trabalhar, ele não vai desenhar. Se você quer o abdômen desenhadinho, os gominhos aqui, ó, tem que ser pesado. Então você vai fazer 4 séries nele e, mano, chegue sempre muito próximo da falha e a última série pode chegar até na própria falha. E se você quer dar um grau mesmo no abdômen, mano, tem um treino aqui inteiro de abdômen. E, mano, é um treino baseado em ciência, montado de forma elegante aqui pelo senhor Lala. Então já clica nesse vídeo aqui pra ficar com aquele abdômen de dar inveja, viu?